Bom dia a todos e a todas. Acho que a Mônica já deu um panorama dos convidados, dos participantes do fórum. Muito importante para nós receber a reunião do Foro de São Paulo aqui no Brasil, aqui em Brasília, principalmente depois do advento da vitória do presidente Lula. Até para mostrar o que é o Foro de São Paulo, discutir com a sociedade brasileira sobre o Foro, mostrar que o Foro é uma entidade que congrega partidos de diversos países, luta pela democracia, luta também para a inclusão social, enfim, tem objetivos claros, não é uma organização clandestina, como tentou nos imputar a direita, mas uma organização que faz debates de ideias. E agora pela manhã nós tivemos um seminário muito interessante, acho que vocês tiveram acesso, porque ele era aberto inclusive pela internet, com a exposição de 2 historiadores, pesquisadores, Fernanda Sarkis e o Marcos, mostrando um pouco como que a narrativa da direita, da extrema direita principalmente, constrói as fake news e ataca as organizações de esquerda. E um dos principais ataques é justamente sobre o Foro de São Paulo, com aquela ideia de que o Foro é uma organização clandestina, que incentiva revoluções armadas, é ligada à organização criminosa. E essa exposição que a Fernanda e o Marcos fizeram mostra como essa narrativa foi construída, né? Principalmente com ações da extrema-direita, não só do Brasil, mas internacional, e que tem um forte posicionamento com o Foro de Madrid, que foi uma contraposição criada ao Foro de São Paulo, e foi articulada pela Vox, que é um partido da direita, da extrema-direita na Espanha, com articulações com gente de direita em outros países, né? E contando a história do Foro de São Paulo, como eles acham que deveria ser, na tentativa de criminalizar a esquerda, né? Junto com uma posição liberal na economia e conservadora, ultraconservadora nos costumes e na forma de enxergar o mundo. Então acho que vocês viram um pouco como esse tipo de leitura nos ajudou durante a campanha de 22, porque nós não tínhamos como enfrentar as fake news no varejo, muitas fake news, quer dizer, são várias fake news saídas de 2 ou 3 narrativas principais que eles fazem, mas aí são disseminadas de várias formas. E nós, através desse mapeamento, enfim, de descortinar esse ecossistema, nós conseguimos fazer algumas ações judiciais, ações investigativas que estão no TSE e que nos ajudaram a chegar naqueles que eram os verdadeiros proliferadores das fake news, né? Desmontando, portanto, essa rede que era legitimada por algumas vozes que tinham mais poder. E assim conseguimos combater. E nós vamos continuar esse trabalho também para falar sobre o Foro de São Paulo. Por isso a importância de realizar o foro aqui, a importância de nós termos todos esses representantes e de fazer esse debate de maneira aberta e fazendo contraponto com a extrema-direita. Então, só um pouco para ter a visão do que foi o trabalho da manhã, mas se vocês quiserem perguntar, estamos à disposição. Quem tiver alguma pergunta, para a gente organizar, por favor, levantar a mão. Alguém? Então, primeiro você, por favor, só identifique o nome e o veículo. Bom dia a todos e todas, muito obrigada. Eu sou Maria Luísa, sou jornalista, sou da Associação Brasileira de Imprensa, diretora de cultura da Associação Brasileira de Imprensa. Minha pergunta é a seguinte: qual é a possibilidade do Fórum abraçar, acolher a causa do Julian Assange, que é um exemplo cruel do imperialismo, dizendo, olha, quando vocês nos contrariam, nós agimos assim. Muito obrigada. Mônica, você que é a secretária executiva do Foro. Fala pelo Foro. Muito obrigada pela pergunta, Maria Luísa. O Foro já está, desde há muitos anos, na campanha pela libertação do Julian Assange. Temos muitas ações em conjunto com outras organizações, inclusive ações de redes sociais, de divulgação, e estamos, obviamente, em defesa do jornalista Julian Assange e do direito dele informar. Bom dia, eu sou João, do Valor Econômico. Presidente, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação da decisão ontem do TSE e em que isso mexe nessa reorganização das forças políticas brasileiras e como é que a senhora enxerga a direita e a extrema-direita após essa decisão de ontem. Bem, quero saudar aqui também o Henrique Fontana, que é o nosso secretário-geral do PT. Olha,
No meu entender, a decisão ontem do TSE foi pedagógica, educadora. Não tem como você participar de um jogo se você atenta contra as regras do jogo e não acredita nelas. E foi exatamente o que o Bolsonaro fez. Bolsonaro não sabe fazer a disputa política no processo democrático. Desde que ele assumiu o mandato, ele vem atentando contra a democracia, contra o processo eleitoral. Isso tudo culminou numa série de atos levados ao cabo pelo bolsonarismo e mesmo dele naquela reunião que ele teve com os embaixadores para falar das urnas eletrônicas. Então é pedagógica. A extrema-direita tende a aprender que se quiser fazer a disputa tem que ser no processo democrático. E não pode ganhar no processo democrático e depois querer sabotar a democracia. Então acho que foi muito importante. Assim como será importante também o julgamento dos outros atores da turma do Bolsonaro que foram responsáveis por aquele ato do 8 de janeiro, ou até antes do ato do 8 de janeiro. O incêndio de caminhões aqui, a bomba no aeroporto, enfim, essas pessoas têm que saber que a democracia tem que prevalecer. Então, acho que é muito importante. É óbvio que uma decisão dessa como ontem não tira a extrema-direita do jogo político. O bolsonarismo continua aí, a gente sabe disso, continua com força, continua atuando, mas isso também vai dar dimensão a eles de que, até onde eles podem ir. Porque se eles não tiverem os limites, também não vão poder continuar. Então, eu acho que por isso que eu acho que é pedagógico, é educativo, para que a gente possa fazer esse resguardo e essa defesa da democracia, do processo democrático brasileiro. Companheiro da Telesur. A presidenta Gleice, Nacho Lemos de Telesur. Vocês acabam de fazer uma mesa sobre a utilização das plataformas de internet pela extrema-direita. Também está em disputa um projeto de lei no Brasil, um PL sobre fake news. Ontem soubemos que o Michel Temer foi contratado pela Google para negociar nessa disputa pelo projeto de lei. Queria saber qual é a sua avaliação. Você sabe que eu li isso hoje no jornal, né? Então, que o Michel Temer, nem sei se é verdade ou não, então não vou comentar sobre isso até esse negócio ser devidamente apurado. Mas, de fato, nós temos o projeto de lei, acho que é importante essa questão da regulação das plataformas, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, até porque todos os meios de comunicação, principalmente que são concessão, são regulados no Brasil, né? As TVs, as rádios, aliás, qualquer serviço público que atinja o público tem regulação. Então, por que as plataformas de internet não podem ter, já que elas têm um impacto imenso no público? E o projeto de lei, como está redigido lá, inclusive foi separado, e eu achei que era bom, porque separa a questão de remuneração de conteúdo jornalístico para a questão de regulação, tem lá os casos expressos, né, em que mostra quando você vai para além da opinião, né, da liberdade de opinião. E a gente precisa disso. Essas plataformas não podem ser veículos de disseminação de mentira, de desinformação, como a gente viu acontecer no Brasil nos últimos 7 anos. Eu acho que a gente já melhorou e a opinião pública também está mais crítica sobre o que ela recebe, mas nós precisamos avançar. E a liberdade de opinião, ok, cada um fala o que pensa, discute suas ideias, sem problema nenhum, seja de extrema-direita, de esquerda, de centro, de direita. Isso é da democracia, né? Realiza os seus foros, não tem problema nenhum. O que não pode é a mentira ser a condutora de mudar a opinião pública do país. Isso não pode. Agora, Bruno, da Jovem Pan. Da Jovem Pan. Quero aproveitar, a senhora fez uma fala sobre respeitar a democracia. Recentemente, uma entrevista do presidente Lula sobre a democracia, que é um tipo de conceito que é muito relativo. Queria que a senhora fizesse uma explicação sobre essa fala do Lula recentemente. Muito obrigado. Eu não sou comentarista das falas do presidente, mas quero dizer o seguinte, a democracia, para mim, ela tem que ser efetiva. Ela vai muito além das liberdades consagradas e que tem que ser respeitadas, mas ela também tem que atingir o direito das pessoas, o direito à comida, o acesso ao trabalho, o direito à educação, à escola. Então, uma democracia efetiva é isso. Portanto, todos os países têm desafios em relação às suas democracias, a forma como estão administrando as democracias. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer esse debate, e sempre disse isso, né? A democracia tem a ver com as liberdades, mas tem a ver também com a dignidade da vida e das condições
de vida das pessoas. Beto Almeida, da TV Comunitária Telesur. Presidente Beto Almeida, da Telesur, bom dia. Bom dia. Existem aqui nesse fórum pelo menos 4 partidos, membros do fórum, que estão no poder em países que estão sob sanções drásticas dos Estados Unidos e de outras grandes potências internacionais. É o caso de Cuba, sabemos todos, 60 anos, da Venezuela, que são 926 sanções, pelo menos, da Nicarágua, também sob sanções financeiras, políticas e de outra natureza, e também a Bolívia, o MAS da Bolívia, que também sofreu sanções depois de ter recuperado o governo, recuperando-se inclusive de um golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos. Em que medida, não quero me antecipar a declaração que vai sair ainda, mas em que medida esse panorama de países e partidos sancionados, que são membros do golpe, encontram aqui do fórum, dos participantes, uma solidariedade, de que maneira se organiza essa solidariedade e o que se pode esperar de uma luta pela integração que também inclua uma solidariedade efetiva a esses países e povos que estão sancionados. Eu vou passar para a Mônica aqui, que é a secretária do fórum. Obrigada, jornalista Beto Almeida, pela pergunta. Olha, o tema das sanções econômicas, das medidas coercitivas econômicas unilaterais por parte dos Estados Unidos aos países da América Latina sempre foram objeto, em primeiro lugar, do nosso repúdio e em segundo lugar, da nossa luta para, nos organismos multilaterais, nos países, fazer campanhas para derrubar, por exemplo, o bloqueio a Cuba, que já tem mais de 65 anos e que nas Assembleias Gerais da ONU, todos os anos, é aprovado o fim do bloqueio com uma maioria esmagadora de votos, com 1 ou 2 votos contra e 1 ou 2 abstenções. Então, nós fazemos campanhas, por exemplo, desenvolvemos nos anos de 20 e 21, uma campanha que se chamou Bloqueio Não, Solidariedade Sim, no caso de Cuba, mas também no caso da Venezuela, e recentemente também houve um outro problema em relação a essas medidas unilaterais dos Estados Unidos para com a companhia petrolífera PDVSA, que é do Estado venezuelano, contra a Nicarágua. Esse da Bolívia que eu não acompanho, acho que deve ser uma sanção ao partido, ao MAS, não é ao país. Mas nós temos solidariedade, fazemos campanhas, atos de rua, inclusive hoje à tarde no painel com o DSA, eles vão comentar também uma série de ações conjuntas que nós fizemos nos Estados Unidos em relação ao bloqueio e essas medidas e as sanções econômicas. Próxima pergunta. João Pimenta, do Diário Causa Operária. Eu queria perguntar para a presidenta Gleice como ela vê a intervenção dos Estados Unidos contra governos democraticamente eleitos, como o da Venezuela, o de Cuba e, inclusive, o da presidenta Dilma em 2016. Acho que a Mônica falou um pouco já sobre isso, né? Sobre a questão das sanções. E, de fato, a gente se pergunta assim, o que dá direito a um outro país a agir de forma tão arrogante, tão prepotente, de intervir em outros países e dizer o que é certo e o que é errado? Quando na realidade teria que cuidar dos seus problemas também, né? E um país com a força que tem os Estados Unidos era um país que poderia ajudar na solução de conflitos de maneira mediada, para que a gente pudesse efetivamente ter melhoria das condições de vida e democracia no mundo. Então, por isso que a Mônica falou aqui, deve sair uma carta do fórum exatamente condenando esse tipo de atitude. Obrigado. Caminhando para o encerramento, tá? Bom dia, sou Fernanda Forgerini, do Opera Mundi, e eu gostaria de saber da presidenta Gleice e também da Mônica, em relação ao como o Foro de São Paulo, né, com a Mônica e também o PT, com a presidenta Gleice, enxergam as estratégias
do foro para também unir a América Latina. O presidente Lula, na abertura, falou sobre isso, né, dessas vitórias que tivemos na América Latina, com Lula no Brasil, Gustavo Petro na Colômbia, e de unir estratégias contra o avanço da direita fascista. Como que o foro e o PT pensam nisso, essas estratégias, como fazer essa união para que a gente possa ter mais avanços aqui na região? Obrigada. Mônica, começa você. Tá. Olha, Fernanda, uma das estratégias mais importantes é você buscar continuar o processo de intercâmbio e de debate interno entre os partidos políticos que fazem parte dessa articulação, que é o Foro de São Paulo. Esse processo, há 33 anos ele existe, vocês devem ter tido acesso a um vídeo do primeiro encontro que estava passando aqui em vários lugares e também está no site do encontro. Esse tema do debate e da troca de ideias ao longo desses 33 anos, esse processo foi muito importante para a gente construir ideias e políticas que subsidiaram a ação dos nossos governos na chamada primeira onda vermelha aqui da América Latina e agora também nessa segunda fase que nós estamos vivendo, para construir propostas como, por exemplo, que deram depois origem à Unasul, à CELAC, ao fortalecimento do Mercosul, que tem por substrato a principal agenda nossa, que é a integração regional e a luta pela soberania. E nós acreditamos que com essas duas bandeiras, ou a principal delas, que é a integração regional latino-americana, visando a soberania da nossa região, da nossa região no mundo, nós vamos contribuir para, no debate das ideias, no debate político, contribuir para evitar que a extrema-direita cresça. É lógico que não depende só disso, por isso a gente tem outras estratégias. Por exemplo, essa que vocês acabaram, esse processo que vocês acabaram de assistir, que é de tornar público o que a gente vem estudando e vem conhecendo desses mecanismos de redes sociais da extrema-direita que interferem na vida política dos povos, interferem na formação de opinião. Então, você fazer a denúncia como nós fizemos aqui e depois pensar, que é o que eu acho que estão fazendo agora nesse seminário, como nós vamos combater essa rede, é super difícil, né? Nós sabemos disso, e se o Estado e as democracias não têm regulação sobre esse assunto, vai ficar muito mais difícil, lógico, para você fazer esse contraditório. Mas nós achamos que é o caminho da política, do debate das ideias e da publicidade, né? É da luta política, né? É a política que muda o mundo. PT, só para terminar, porque ela perguntou a opinião do PT, rapidinho, o PT sempre entendeu que a luta contra as desigualdades, o desenvolvimento sustentável, ela tem que se dar no plano global, internacional. Não tem como nós alcançarmos uma realidade no Brasil que nós tanto queremos, se no entorno nós não temos ou se outros países não têm, não se sustenta. Então, por isso a importância do PT participar de um organismo como o Foro de São Paulo e estabelecer relações também com outros países. Além do Foro de São Paulo, a gente também participa do Grupo de Puebla, participa de outras organizações, até bilaterais com outros países, e sempre colocou a questão internacional como uma das prioridades das nossas relações e ação política. Bom dia, Vanessa Lima da Record. Eu queria saber, a visita do presidente da Venezuela repercutiu de forma negativa ao governo Lula. E agora a participação dele no fórum também gerou uma enxurrada de críticas. O que o governo Lula tem a ganhar com isso e como convencer os críticos de que esses movimentos não são tão ruins assim? Primeiro, a participação aqui foi do presidente Lula, né? Não do governo. Eu acho que não dá para fazer a crítica ao governo. Se tem gente que critica o presidente, ok, é da democracia, não tem problema. Aliás, nós sempre recebemos crítica e também criticamos. Eu acho que isso não é problema. Mas eu acho que o fato de a gente abrir o debate, fazer isso de forma franca, aberta, é muito importante.
É para mostrar exatamente o que está acontecendo, como se faz uma narrativa que tenta incriminar a esquerda, né, que tenta colocar uma pecha de antidemocrática à esquerda, principalmente ao Foro de São Paulo, quando na realidade não é isso. Então nós vamos ter que disputar. Eu acho que a direita se adiantou muito, quem assistiu hoje à apresentação no seminário de comunicação pôde ver. Nós também fomos despertar mais tarde sobre o que estava acontecendo e como estava acontecendo. Então desde 2013, 2012 a gente tem essa construção contra a esquerda, contra o PT, contra o Foro de São Paulo no Brasil. Eu acho que agora a gente vai para a contraofensiva, mostrar também o que são eles, o que eles fazem, qual é... Porque uma coisa é verdade, não é a esquerda nem a direita que ameaçam a democracia no nosso continente. Quem está ameaçando a democracia no nosso continente é a extrema-direita, não só no Brasil, como em outros países. Então, os da esquerda, os da direita democrática têm que se unir para enfrentar isso. E é isso que a gente está tentando fazer. Agora já é para caminhar desse errado. Vanessa Martina Silva, da revista Diálogos do Sul, Comunicação, e também do Barão de Itararé. Eu quero dirigir a pergunta tanto à Mônica quanto à presidenta Gleice também. Primeiramente, compreender assim, a questão da comunicação, como vocês estão colocando, é central nesse debate político. E estamos nesse evento que discute precisamente a integração regional. Então, eu gostaria de entender um pouquinho melhor qual é o projeto do Foro de São Paulo nesse sentido de coordenar esses veículos, coordenar uma comunicação visando a integração. E no mesmo sentido, que a presidenta acabou de colocar da questão dessa apresentação, a extrema-direita está totalmente coordenada, sabemos disso, mas gostaria de saber como o PT vê esse tema e como o PT compreende a consolidação dos meios alternativos ou contra-hegemônicos, principalmente nessa questão internacional, como o PT está aí planejando e vendo esses meios, né, formas de incentivar a construção desses meios que tem aí bastante problema, sobretudo de financiamento, de organização. Obrigada. Infelizmente, a extrema-direita tem muito dinheiro. É verdade. Quer começar? A esquerda, não. Olha, Vanessa, desde 2015, eu acho que o Jorge Dercos, que é um dirigente argentino da coalizão União pela Pátria, ele informou que desde 2015 nós constituímos o grupo Comunicação e Redes Sociais dentro do Foro de São Paulo. E esse grupo ele vem trabalhando a partir dos nossos partidos membros, porque quem faz parte desse grupo são os dirigentes definidos por cada um dos partidos membros do Foro. Então vem debatendo, vem buscando se articular numa rede de comunicação, de informações. Nós tivemos na Venezuela em 2019, recentemente, existe lá uma Universidade Internacional de Comunicações que está presente aqui. Essa universidade, ela vem nos ajudando no sentido de oferecer cursos, principalmente cursos virtuais, para os comunicadores e comunicadoras dessa rede dos partidos membros do Foro, no sentido de criação de conteúdo, de orientação, etc. Então, é o esforço que a gente faz desde 2015 para buscar constituir uma rede de comunicação do Foro. Agora, o Foro não é um partido político, não é uma internacional. O Foro é uma articulação de partidos políticos que trabalha apenas pelo consenso, e pelo debate das ideias. Então, todos os processos internos do Foro são processos, vamos dizer, flexíveis, né, para se adequar à natureza dessa articulação de partidos políticos que é o Foro de São Paulo. Quer falar? Não, é da comunicação, né? A gente faz essa articulação através dos partidos, como a Mônica falou, e, claro, através do que a gente chama de uma mídia mais progressista e mais posicionada também ao nosso lado, assim como a direita tem, como a extrema-direita tem, enfim, tentamos articular. E aqui no Brasil, acho que a gente deu um avanço até significativo para o que nós tínhamos lá atrás, principalmente em relação à campanha de 2018. Eu acho que a gente conseguiu articular uma rede, né, com youtubers, com blogs, enfim, com essa mídia que
que eu nem chamaria de alternativa, né? Mas Contra-hegemônica. Contra-hegemônica, para a gente poder fazer esse debate, e eu acho que temos avançado. Agora, é claro, nós temos um diferencial de estrutura monstruoso aí, porque a extrema-direita, como tem a pauta liberal, obviamente que os seus financiadores e os recursos que tem são grandes, né? E nós não temos a mesma estrutura. Então, a gente conta muito com a militância, com a luta, e olha que a gente tem conseguido avançar. Então, quer dizer que nós também temos muita força nesse sentido, né? Apesar dessa força financeira que tem a extrema-direita. O que nós não podemos é deixar de nos articular e de estarmos organizados. As senhoras podem responder uma última pergunta aqui? Sim, podem. Osvaldo, Prensa Latina Cuba, correspondente. Viendo la dinámica, como dijo la compañera Mónica, de que es una articulación, ¿tiene idea la dirección del foro? ¿Dónde y cuándo va a ser el próximo foro y cuál sería el lema? ¿Se tiene alguna idea? Não todavia. Mas Isso aí é um amanhã, longo processo de debate de hoje até amanhã, para ver as alternativas e depois construir as alternativas, porque preparar um encontro como esse é bastante complexo. Então, não é simples essa decisão e ela precisa de um tempo de maturação. Obrigada pela pergunta. Bom,